Vamos falar do filme que causou a morte de 3 pessoas, incluindo 2 crianças, e mesmo assim, os responsáveis não sofreram nada. O filme é Twilight Zone, de 1983, produzido pelo Steven Spielberg e baseado na série Além da Imaginação. O filme é composto por 4 curtas contando histórias diferentes, cada um feito por um diretor diferente. Joe Dante, um diretor de filmes B, George Miller, que tinha acabado de ficar popular com o filme Mad Max, o próprio Steven Spielberg, e o último era dirigido pelo amigo do Spielberg, o diretor John Landis, que também foi chamado para ser produtor do filme. A Warner aceitou que o filme fosse produzido como uma produção independente. Landis e Spielberg iam contratar toda a equipe através das próprias produtoras deles. Só que o Spielberg estava ocupado com o lançamento de ET, o desenvolvimento da sequência de Caçadores da Arca Perdida e vários outros projetos. Por isso, a responsabilidade maior ficou com Landis. A parte dele do filme era sobre um homem racista que acaba sendo transportado para diferentes épocas históricas e é forçado a experimentar o que é ser uma minoria oprimida. Só que a Warner achou que o personagem precisava de um momento de redenção. A solução encontrada pelo John Landis foi escrever uma nova cena onde o protagonista salva 2 crianças de um ataque de helicópteros que termina com uma grande explosão que destrói uma vila inteira no Vietnã. A criação dessa cena colocou em movimento uma cadeia de eventos que levou à tragédia. John Landis estava acostumado a fazer filmes com orçamentos mais baixos, onde regras de segurança eram constantemente ignoradas, e levou essa mentalidade para produções mais caras. Gostava de fazer cenas complexas, mas realizava elas sem muita preparação, o que resultava em atrasos, gasto de dinheiro excessivo e aumentava os riscos. Num dos seus filmes, ele exigiu que as janelas que iam ser atravessadas pelos carros fossem de vidro de verdade, tudo porque o vidro falso não fazia um som realista. O dublê acabou se cortando com os estilhaços. Ele sempre tinha ideias mirabolantes e queria que elas fossem realizadas imediatamente. Ele chegou a pedir que a explosão de um posto de gasolina cenográfico fosse feita com dinamites de verdade, mesmo com avisos que a explosão podia atingir uma igreja próxima. Ele insistiu. Os vitrais da igreja foram destruídos pela explosão. E ele fazia tudo isso aos gritos com toda a equipe. A nova versão do roteiro, com o ataque de helicóptero e a explosão da vila, foi escrita e depois trancada a 7 chaves pelo Landis, por um motivo. Quando John Landis descreveu a sequência para uma empresa de casting de atores mirins, recebeu um aviso de que, como a cena era noturna, as leis trabalhistas proibiam o trabalho de crianças. Além disso, a cena era muito perigosa para envolver menores de idade. A reunião terminou com Landis mandando eles para o inferno e dizendo que eles mesmos iam achar as crianças. Preocupada, uma das pessoas que participou da reunião ligou para o produtor executivo do filme, contou tudo sobre a reunião e reafirmou que era ilegal fazer gravações com crianças à noite. Garantiram para ela que isso ia ser resolvido. Mas John Landis insistiu que 2 crianças fossem contratadas ilegalmente. Elas seriam pagas em dinheiro vivo, para que não aparecessem na folha de pagamento. Ele e outro produtor entraram em contato com um psiquiatra que atendia na comunidade asiática e conseguiram 2 crianças. Uma menina chinesa de 6 anos, Renee Xin Chen, e um menino de origem vietnamita de 7 anos, Micah Jin Lee. Os pais das crianças receberam a garantia que elas não iriam participar de nenhuma cena perigosa, o que era mentira. Durante as gravações, todo um esquema foi armado para que o bombeiro responsável pela segurança do set não visse as crianças até ser tarde demais. O John Landis também queria que uma explosão espetacular destruísse a vila construída no set, mas o filme só recebeu autorização para a cena com a condição que nenhuma bomba fosse colocada perto das estruturas das casas e barracas da vila. Mesmo assim, ele insistiu para o responsável pelos explosivos colocar explosivos por toda a vila. Sabendo que aquilo era uma péssima ideia, o responsável mentiu para o diretor que só tinha mais 2 explosivos. A verdade é que ele tinha 30. Mas depois de uma conversa rápida com Landis, o diretor de efeitos especiais mandou o homem colocar serragem e gasolina no morteiro e colocar embaixo de uma barraca que ficava bem próxima de onde o helicóptero ia passar. Para completar, o piloto de helicóptero contratado nunca tinha trabalhado em filmes. Nenhuma reunião detalhando tudo o que ia ser feito foi realizada. Ele nem foi informado onde cada bomba ia ficar no cenário. Só foi feito um ensaio antes de começar a gravar para valer. E ele errou todas as marcações de onde deveria estar o helicóptero em cada momento da sequência. Na primeira cena gravada, só com o helicóptero, a explosão foi tão forte que o helicóptero quase perdeu o controle. O piloto ficou bravo e reclamou com o diretor, e garantiu que nenhuma bomba ia explodir perto do helicóptero na próxima cena, o que era mentira. Na segunda cena, com a participação do protagonista, interpretado pelo Vic Morrow, e as 2 crianças, o desastre aconteceu. O John Landis insistiu para que o helicóptero voasse cada vez mais baixo, próximo do rio. A bomba explodiu logo embaixo do helicóptero. Ele ficou cercado de fumaça, perdeu o controle e começou a girar. O ator que segurava as crianças no colo enquanto corria no rio também foi cercado por fumaça. Acabou deixando uma das crianças cair no rio e, na sequência, a hélice do helicóptero atingiu ela. Logo em seguida, a hélice atingiu o ator e a outra criança. E os 2 foram decapitados.
John Landis, Spielberg, a Warner e várias outras pessoas envolvidas foram processadas pelas famílias das crianças, pela família do piloto helicóptero e pelas filhas do ator Vicky Morrow, uma delas a atriz Jennifer Jason Leigh. A Warner, além de falar que a única responsabilidade dela eram as compensações trabalhistas que já tinham sido pagas, no valor de $46 mil, fez a alegação mais absurda possível, que os riscos eram conhecidos e foram assumidos pelas crianças de 6 e 7 anos. Já John Landis e Spielberg alegaram que a responsabilidade era dos pais e que a morte das crianças era resultado da negligência deles. No fim, todos foram considerados inocentes. Mesmo com a tragédia, o filme foi lançado nos cinemas, incluindo o segmento dirigido pelo John Landis, com exceção da última sequência. Apesar de não fazer um sucesso gigantesco, também não foi um fracasso. A carreira do John Landis só melhorou depois de tudo. Logo em seguida, dirigiu o clipe de Thriller do Michael Jackson e filmes do Eddie Murphy como Um Príncipe em Nova York. Teve uma carreira de tanto sucesso que conseguiu garantir a carreira de roteirista do filho, Max Landis, que usou esse sucesso para ser mais um predador sexual em Hollywood.